irmãos, nesse pequeno texto, Paulo define a nossa identidade como escravos, já falei. Mas a pergunta que eu faço é: quais as características de um escravo de Cristo? Quais são? Eu separei 5 características com base na exposição do capítulo 6. A primeira característica de um escravo de Cristo é a exclusividade. Por ter sido comprado pelo precioso sangue de Jesus, ele não é mais dono da própria vida. Ou seja, eu e você não somos mais dono da própria vida, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Agora, este indivíduo, eu e você, podemos ser chamados, sim, de propriedade exclusiva de Jesus. Você pode colocar um adesivo no seu carro, na porta da sua casa, na sua bicicleta, na sua moto. Ainda é um bem material que qualquer coisa ele vai por água abaixo. Mas na sua vida, você não precisa botar um adesivo, mas você já é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Propriedade exclusiva. Em outras palavras, a sua vida foi separada do pecado a fim de ser consagrada a Deus. Você não é dono da sua própria vida. Você não é dono da sua própria vida. Pastor, vou escrever minha história e Deus assina. Conversa fiada. Pastor, ouvi um coach dizendo: escreva a sua própria história. Não seja tolo. Salmo 139 diz que no teu livro, ó Deus, estão escritos todos os meus dias e cada um deles determinados. O autor da minha e da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem assina do começo ao final. A sua vida pertence ao Senhor. Você precisa entender que o mundo não é uma opção para você. Você precisa entender que a partir do momento que Cristo comprou com seu próprio sangue, não há nada que possa arrebatar de suas mãos. Não há nada. Não há nada. Se verdadeiramente você foi salvo, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. E você já não conseguirá mais viver essa vida sem Ele. Pastor, mas fulano se afastou. O crente, uma vez salvo por Cristo, exclusivamente pertencente a Cristo, ele pode sim, em determinado momento de sua caminhada, se afastar do Senhor. Negar os meios de graça. Mas ele não resiste viver nesse mundo. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: pastor, quando eu me afastei, eu estava lá fazendo aquelas coisas, na minha mente martelava assim, só foi vir para a igreja. Eu me lembro dessas verdades. Você pertence exclusivamente ao Senhor. Você pertence a Ele. É você, não que você possui o que é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Senhor. Segunda característica de um escravo, a obediência. Um escravo de Cristo é alguém que tem prazer em obedecê-lo. Ou seja, ele não mede esforços em acatar as ordens do Senhor e prontamente se dispõe a cumprir sua vontade em todas as áreas da vida. Se você é um escravo de Cristo, você tem prazer em obedecê-lo. E quando você o desobedece, o seu sentimento é de tristeza, não de graça barata. Vou fazer isso aqui, depois Deus me perdoa. Não, não é de graça barata. O seu sentimento é: Senhor, eu pequei contra ti. Me perdoa, porque eu quero andar em tua santa presença. O escravo de Cristo tem prazer em obedecê-lo. Você tem o prazer de obedecer ao Senhor? Você tem prazer, você precisa crescer em obediência ao Senhor? Essa é uma característica de um escravo do Senhor. Terceira lição. Qual a característica de um escravo de Cristo? Terceiro, o serviço. Um verdadeiro escravo de Cristo está comprometido com a obra de Deus. Diligentemente ele serve na igreja, participa dos ministérios e usa os seus dons para abençoar os irmãos e propagar o evangelho. Ou seja, um escravo tem prazer de trabalhar para o seu Senhor. Meu querido irmão, você como escravo de Cristo tem dedicado a sua vida para trabalhar para o Senhor Jesus? Ou é apenas um mero observador? Pastor, mas já tem muita gente fazendo as coisas. A seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Quem disse isso não foi o pastor Tiago, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Sempre tem espaço para aqueles que foram chamados a cumprir a vontade de Deus. Então, meu querido irmão, se você é um escravo de Cristo, trabalhe para o seu Senhor. Quarta lição. O escravo de Cristo tem liberdade como uma das suas características. Veja, por mais paradoxal que seja, um escravo de Cristo é alguém que desfruta da verdadeira liberdade. O pecado já não tem domínio sobre ele. Suas algemas foram quebradas e agora ele vive em novidade de vida.
O pecado já não tem mais domínio sobre você. Quando o pecado bater a sua porta, você se achou tão grande a tentação, lembre, deixe o sermão. O Senhor sempre dará um escape e sempre lhe dará a graça necessária para resistir toda e qualquer tentação. Toda e qualquer tentação. Você pertence ao Senhor Jesus. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Você está livre dele. E por fim, a última característica de um escravo de Deus é o amor. Diferente de todas as relações de escravidão na história da humanidade, a nossa rendição ao Senhor não é com base no medo ou na opressão, mas com base no amor. A tal ponto que, além de escravos, também somos chamados nas Escrituras de cooperadores, amigos e filhos de Deus. São vários termos. Você é um amigo de Deus, você é um filho de Deus, você é um amado de Deus, você é um eleito de Deus, um cooperador de Deus, você é um escravo de Deus. Tudo isso com base no amor de Jesus por sua igreja. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que possamos colocar essas verdades em prática e ter prazer em caminhar como verdadeiro escravo de Cristo neste mundo perverso. Que trilhemos rumo à presença de Jesus. Entenda que a nossa santidade, eu encerro aqui, ela é progressiva. Nós estávamos no pecado, fomos libertos, selado no novo nascimento, exteriorizado no batismo, sustentado pela graça e os elementos da palavra e da ceia do Senhor, que são os elementos visíveis e verbais. E agora estamos num processo de santificação crescente. A recompensa de quem busca a santificação é um dia ter um corpo glorificado. A santidade que plantamos e cultivamos aqui será colhida quando Cristo voltar e o pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós seremos livres e verdadeiramente veremos o Senhor face a face. Não esqueça o que diz as Escrituras. Somente aqueles. Quem subirá ao monte santo do Senhor, disse o salmista? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Esse sim verá a face do Senhor. Se você tem pecado ou tem praticado coisas que são desagradáveis a Deus, eu lhe convido a orar por arrependimento hoje. E dizer: Senhor, purifica-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, hoje e sempre. Amém. Eu quero te servir.